capullo de Alelí. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor e calmaras mi sofrer. Bem, então a ideia, o primeiro tema a lançar era esta ideia do convite, de falarmos um bocadinho sobre a nossa experiência dos convites no social, da experiência em salsa. Neste caso nós fazemos parte de uma turma de salsa, mas também podemos comparar com outras danças que aparecem à noite nos sociais para onde vamos, nomeadamente bachata, chá-chá-chá, kizomba, semba, e eventualmente até outras salas que estão junto à sala onde passa salsa. Por exemplo, podemos ter uma sala com salsa e a outra com kizomba e semba, e isso pode mostrar ali públicos diferentes que convidam de forma diferente. Com esta ideia do convite também se fala acerca de protocolos da noite, quer dizer, cada baile, cada tipo de dança pode ter as suas formas de funcionar, e alguns são um bocadinho mais rígidos do que outros. Em alguns bailes de tanque, por exemplo, há malta que passa mesmo um panfleto com as regras: deve-se fazer assim, deve-se convidar assim, deve-se convidar assado. Por exemplo, códigos. Uma das coisas que muda, por exemplo, é o número de danças que dançamos com cada pessoa. Numa noite de salsa, eu, por exemplo, pessoalmente gosto de dançar uma salsa, e por muito que gosto de dançar com essa pessoa, danço uma salsa, e depois, se quer dançar mais, vou dançar mais ao longo da noite. Aí vou dançar com outras pessoas e vou voltar. Agora vais levantar e vais lavar as mãos, senão já não vai conseguir continuar a trabalhar. Ok. Então não podes lavar, só quando lavas a roupa. Ok. Exatamente. Então, eu acho que se calhar podíamos começar pela vossa própria experiência. Como é que gostam de ser convidadas ou convidados, porque neste caso da salsa também há muitas senhoras que convidam. Quando é que corre bem ou quando é que corre mal, e se gostam de uma certa regra na forma de convidar, uma certa tradição ou não, a coisa pode ser um bocadinho mais tranquila, mais à vontade. Na salsa nunca me convidaram, mas nesta Espera, desde lá. Eu fiquei espantado. Nunca tinha visto uma senhora a convidar uma, e ela convidou. Olha, era uma rumba cubana, ou o que era. Se não se importa de dançar esta dança comigo, Pois, era assim a professora estava lá a assistir. Vai dançar com a senhora. Eu, está bem, professora. Fiquei espantado, nunca tinha uma mulher. Mas gostaste? Fiquei... Mas gostaste de convidar-se? Não, gostei de ser convidado. Eu normalmente convidava sempre, e gosto de convidar as senhoras. Há que dizer que o Fernando é uma pessoa muito experiente em danças sociais. Muito. Não é no mau sentido, é no bom sentido. Tem experiência em convites, não é? Tu dançavas os bailes da terra, não é? Exato. É isso que eu estou a dizer. Tá? Pelo menos a velha. E eras tu. Depois. Por isso é que eu falei por cima. A gente entende. Por isso é que eu estava a dizer que tu tinhas montes de experiência, não é? Estás habituado. Danças desde que idade? Opa, desde muito cedo. Viste? Com saber como é que é. Mas gostaste de ser convidado? Gostei. Achas que os homens gostam também de ser convidados? Assim, eu em penso geral? que sim. Pelo menos da forma como eu fui, se algum de vocês for convidado tal qual como eu fui, de certeza que se vão babar todos. E pronto. Mas o João tinha falado, não sei se reparaste, mas o João perguntou primeiro às senhoras, mas pronto, mas ele entusiasmou-se. Desculpa, mas agora Não, eu perguntar aos homens se gostam de Sim. ser convidados ou não. Nuno. Sim, gosto de ser convidado. Para mim é sempre bom. Está sempre do nosso lado, quer dizer, generalizando, não é? São os homens que convidam, ou seja, é esse o papel, de uma certa maneira, generalizando, não tem que ser, mas quando nos convidam, eu acho que para mim é sempre um bom sinal, acho eu. Quer dizer, as pessoas se sentem confortáveis ou estão curiosas e pronto. Isso é sempre bom, é sempre bom sentir isso. Ficamos admirados. Eu não fiquei admirado. Surpreendido como ao Fernando. Sim, ficamos surpreendidos porque o hábito é o homem convidar a senhora e por algum motivo a senhora decide convidar-nos, ou porque nos viu dançar, ou
por outras razões. E por isso é sempre agradável sermos convidados. É diferente, é o contraditório da regra. do código. Eu acho que é um bocadinho especial porque eu gosto de ser convidado, mas depois depende dos contextos. Acho que é especial, como não é habitual. O valor de um convite, eu sei que é difícil para uma senhora ir convidar e, portanto, o valor que ela está a dar àquele momento é importante e eu gosto de valorizar isso. Às vezes, depende dos contextos, às vezes Também depende da pessoa, não é? Eu acho que porque há mulheres que convidam porque já sabem que gostam de dançar com essa pessoa e aí não custa tanto ir convidar, não é uma coisa tão... Não, isso claro que sim, é sempre bom receber, mas não é assim tão especial como o João está a dizer, acho eu, se for uma pessoa diferente, certo, João? Se for uma pessoa com quem que não costuma dançar contigo. E aí não é... Aí é mais especial. Aí é mais Aí é mais especial especial, do claro. que uma pessoa com que Claro. está habituada a dançar Sim, contigo. sim. Tenho outra opinião. É acho que é importante fazer essa Já que os diferença. homens não convidam, elas, porque não são as senhoras a convidar, não é? E eu penso também se Isso é põe uma aí pergunta. nesse... Porquê é que vocês, as senhoras, convidam os homens? Porquê é que convidamos? Sim. Quais é que são as razões? Boa! Pode ser uma dessas razões que eu te referi. Sim, mas agora ele quer saber das senhoras. Isabel, tu costumas convidar à noite? Eu só convido homens que conheço, são os desta turma do estudo, Todo que o em planeta a saber. princípio sei que vão aceitar e já levei tampas de colegas e não gosto de levar tampas. Isso era difícil, Sinto-me muito mal se vou convidar, e só convido colegas, não convido desconhecidos, E mesmo sinto-me assim? muito mal se eles me dizem, ai não, agora estou cansado e tal, e eu nunca mais, é para esquecer. Custa muito. Nunca mais convido aquela pessoa, porque eu entendo o convite mais desta onda dos colegas, somos todos colegas e portanto não estou à espera daquele cerimonial, tão cerimonial, não é? Portanto, e até o Nuno, antes de ele ser nosso colega, até cheguei também, vamos dançar, estamos ao pé, não sei o quê, porque eu sempre achei que ele era muito simpático e portanto... Isto de simpatia. Exatamente. Olá, Zé, E portanto, bem-vindo. tive essa vontade para convidar, mas normalmente não convido. Mas acho que se pode recusar convites, é preciso saber como é que se recusa convites. Mas quem? Os homens, como é que recusam? Podem recusar convites, assim como nós podemos recusar Não, convites. claro. E acho que eles também têm esse direito, porque podem ter 1000 razões para recusar Não, convites. Eu evidentemente, acho é que é mas eu preciso não saber sinto muito bem. recusar e explicar, porque se eu for convidar e me explicarem por várias razões, mas se me explicarem, me contextualizarem, eu vou aceitar, não é? Tem todo o direito. Não, e não vou ficar, tem não sempre. acho que devo ficar maltratada, porque Depende do nós temos contexto, coisas e evidentemente, todos e às nós vezes temos. os colegas dizem, sei lá, o que eu conheço há tanto tempo é acabar de dizer, Isabel, agora estou muito cansada. Exato, Bem, aí não ficas zangada eu não quando fico vais zangada convidar com outra isso. vez, não é? Pronto. Claro, mas há Acho que é importante Mas há outros referir isso. colegas com quem nós dançamos. dança social é muito raro isso acontecer. O Mas, quê? por exemplo, na dança pimba, quando eu O que é levava que é muita tampa e eu insistia. Às vezes. Só para vocês perceberem como é que é. Sim, é para ver. Às vezes calha bem. Depois, quando calhava bem. Aquele ambiente da aldeia que nós ainda controlamos. Aqui isto fica gravado. Ok, vou só dizer aqui um parênteses que pronto, sendo que eu sou professora, se calhar na minha opinião pode, mas nesta questão de aceitar ou não, ou de aceitar ou não, inevitavelmente é um ambiente social e as pessoas têm direito a dizer que não e nem têm que dar nenhuma justificação, não é? Como o fazem pode condicionar que haja de novo um convite, obviamente, não é? Mas nós também temos, eu também sempre tive, ainda tenho questões com os convites, acho que todas as pessoas têm, mas houve uma altura que eu tive que admitir isto, que é assim, a pessoa pode dizer que não, porque não, é o tempo dela, imagina que ela não quer gastar o tempo dela comigo. Está no seu direito e se calhar nesse dia, se calhar no dia a seguir, até já lhe apetece. Olha, mais honesto que isso não pode ser. Se é social, sendo que é um ambiente que a gente se revê uma semana após semana ou mês após mês. Sim, se a mas pessoa... esse não até pode ser feito de 1000 formas Claro, diferentes, não é? mas se a pessoa também não precisa varia mais muito, nada, né? se a pessoa, perdão, Janinha, mas deixa só acabar a ideia, se a pessoa varia muito de semana para semana, sendo que vai voltar, depois também isso deixa um historial no seu comportamento, não é? Portanto, convém que nós socialmente, se calhar, não estarmos
tão focados só no nosso mood, não é? E perceber que estamos num contexto social e claro, que dizer que não, uma pessoa a deixa sempre fragilizada, não é? E que isso tem um contexto social. Mas as pessoas têm todo o direito de dizer que não e então têm que justificar. Esse lado da conversa, João. O Fernando diz que não se diz não a uma senhora. Muito bem. Eu tenho paciência, mas as senhoras, começando logo por a nossa mãe de cada um, são eu nunca dei uma nega à minha mãe quando ela quer dançar comigo. Não consegue o coxo. Espera aí, Isabel, que eu vou buscar a muleta. Aí ele aqui a dançar com a muleta. Não, mas imagina, já me aconteceu. Eu compreendo a vossa. Eu percebo o que a Raquel estava a dizer. Sim, mas faz sentido. Tu tens que aceitar o não, ponto. Mas tu convidas o homem. Convidas porque gostas de dançar ou porque, pronto, está aqui ao lado. E a pessoa diz, não. Ok. E a pessoa diz, não, estou cansado. E no momento, 10 segundos depois, chega outra senhora, convida, e a pessoa vai dançar. Estamos em ambiente social. Temos que aceitar o não. Mas socialmente, cai muito mal. E também cai mal. Cai muito mal. Queres, ela diz que muito não. mal. Queres, ela diz que não. Queres, ela diz que não. Também não cai Especialmente com este gesto técnico de. Não. A seguir, que é usar a pessoa como um objeto. Se esta senhora disse que não, essa senhora diz que não, vou convidar do outro lado da sala. Escondido. Em que essa senhora não fecha, que eu estou a convidar outra. Atentada. E dance desse lado. Sim? É que a senhora... Porque nenhuma mulher gosta de ser a segunda opção. Ou terceira. Vai ser correr mal. A vosso favor, nunca vai falar. Nunca mais. Isso é a pior coisa. Olha, mas falta aqui deste lado. Viram a experiência do... Viram? Não. É óbvio que não se vai... Não, eu estava a falar no outro contexto anterior, que era o como convidar, né? Como a questão do não, às vezes também tem muito a ver com a maneira como se convida. E às vezes nós sentimos que sou mais uma que está na linha de série de montagem da dança, não é? E às vezes o que acontece é as pessoas vêm connosco, estendem a mão, nem sequer olham olhos nos olhos, nem fazem um sorriso, nem dizem uma boa noite. E nós vamos, porque pronto, para não dizer que não. E é desagradável, porque temos ali aquela música toda. Não, e temos a música toda assim calma. E a maior parte das senhoras que fazem o convite são senhoras que têm falta de ser convidadas. Fernanda, estás a saltar. Isso não é verdade. Estás a saltar que não é verdade. Espera aí. Eu sou uma mulher, estou no bailarico. Né? Já saltou de tema. E ninguém me convida. Eu fico frustrada. Imagina que eu sou uma senhora. Fico frustrada. Bem, se eles não me convidam, vou eu convidar. E não há problema de fazer isso? A mulher não pode ter essa opção de ter convidado? Não, claro que pode. Ele estava a dizer que normalmente é isso que acontece. Os homens é que não... Não se chegam à frente. Exato, ou porque a mulher tem uma cara assim, ou não é tão bonita, ou é menos bonita, ou qualquer coisa, não tem a iniciativa de convidar, estás a perceber? E o que é que a senhora faz? Alto, ninguém me convida, vou eu convidar. Olha, e já agora vou fazer uma pergunta aqui pegando na passagem de tema aqui da Sílvia, que é a forma como se convida, para evitarmos a ideia do não. Como é que vocês convidam a dançar? O que é que vocês dizem? O que é que tu dizes quando vais convidar a senhora? Já que a Sílvia referiu já que nem uma palavrinha, nem às vezes olham. Praticamente faço sinal com a mão. É magia. Exato, elas percebem. Não, mas não dizes nada à senhora quando vais convidar? Não se importa, diga à senhora, não se importa. Não se importa. E a senhora... E tu, Nuno? É variado, não sei, às vezes Mas faço isso é se não brincadeiras. conheces a pessoa. Diz? Isso é se não conheces a pessoa. E como é que convidas uma pessoa que conheces? Mesmo as pessoas que eu conheço... Não é assim que tu me convidas. Contigo é diferente. Também não estou com Mas isso é aquele importante. palavra todo, que as outras senhoras como tu. Tu até dizes na outra ponta da sala, estou à tua espera. Mas é que eu acho que isso é importante. Isto é claramente em contexto de aula, não é? Estamos a falar em contexto social. Não, é só para fazer aqui um... Perdão, Não, Janinha. mesmo socialmente. Ele não convida assim Pois não. socialmente, obviamente. Ele convida assim assim. Não, e a música está tão alta que nem dá para... Mas eu queria só para fazer aqui como se fosse um relatório assim, a ver o que é que vocês dizem. O que é que tu dizes? Não Mesmo digas falado. nada, deixa-te estar calado. Espera aí.
Mas assim, verbalmente, quando verbalizas, desculpa, eu também vou explicar, quando verbalizas, o que é que tu dizes normalmente exatamente a convidar? Nem sei muito bem. Queres dançar? Não sei. Ok, queres dançar, não é? Sim. Queres vir dançar? Ok, eu vou deixar o meu grande segredo aqui para todos os homens presentes, desculpem assumir aqui e não falo mais durante a tertúlia, o meu grande tesouro para os meus alunos e para todos os homens do planeta, que é, se vocês perguntam a alguém se ela quer dançar, estão-lhe a perguntar da sua vontade, não é? Ela pode-vos dizer que não, e a mesma coisa às senhoras. Agora, se a gente chegar a uma pessoa e disser, eu adorava dançar contigo, Espetacular. sim. Então, Olha, gostava mesmo muito de dançar contigo. E estender a mão, quem é que vai dizer que não? Não é? É que já partiu de bom tom, porque vocês estão. Mais uma vez, desculpa, Espera. depende da forma como Sim, tudo bem, Joaninha. A intuação, sim, mas tu Eu acho que é dizes. importantíssimo. E o Zé está a dizer. Claro, mas agora, eu disse com a intuação, mas o que eu estou a querer dizer, claro que a intuação conta e depende da proximidade, mas nós, menos verbalizando desta forma ou algo deste género, estamos a expressar a nossa vontade e ao mesmo tempo a elogiar a outra pessoa, dizendo-lhe que temos muita vontade de estar com ela, que é uma boa mensagem. Se nós perguntamos... É uma forma boa das senhoras convidarem, que Claro. é não dizer que é, olha, eu gostava imenso de dançar contigo hoje à noite, depois se a gente... Não pode ser, eu gostava imenso de dançar contigo. Tentar dançar uma hoje, hein? E pronto, passa a pensar. Oh, mas, João, isso é reservar, não sei. Mas não só brincar, mas é inteligente pensarem um bocadinho no que estão a verbalizar, porque se põem. Isto é da minha experiência, Zé, deixa-me só dizer que eu disse isto a um aluno que tem posto isto em prática e ele diz: Raquel, isto é espetacular. Até as estrelas dançam comigo. Convido todas assim, não há. Oh, malta, isto hoje foi assim uma experiência muito rápida porque estamos mais ou menos na A hora. senhora me convidou, fiquei tão atarantado que eu nem consegui dançar direito e dançava a valsa E ela tomou conta de ti Claro, no resto fiquei mesmo Claro. intimidado. Mas olha, deixa-me só dar uma ideia final em relação, uma perspectiva minha em relação ao convite, que se calhar tem um bocadinho a ver com o tango. No tango há a ideia de convidar com o KBC, ou com o movimento de cabeça, e há um entendimento não verbal que é importante. E eu acho que a ideia de, por muito que uma pessoa diga isso, que é ótimo, não é? Mas se a mão entra no espaço da outra pessoa, estamos a forçar a uma resposta que não é equalitária. Eu acho que há qualquer coisa fisicamente que nós podemos fazer para começar um abraço. Quando vamos convidar, nós percebemos antes de dizermos o que quer que seja, que é estamos disponíveis e podemos ver se a outra pessoa chega. Nós andamos X, se a outra pessoa anda o X também, em termos de disponibilidade física, depois é natural, há um encontro. Isso é mais... leva algum tempo, não quer dizer que isto seja uma coisa avançada, que se tenha que aprender a fazer isso, mas com a experiência, de repente, apercebemos que conseguimos... é uma coisa dos dois, e na realidade eu acho que isso muda depois a própria dança. A dança são os dois responsáveis, não é entre uma pessoa, está bem, pronto. Então, eu não tinha muita vontade, vou fazer um frete e vou dar menos na dança, que é se os dois foram chegando... entrar em sinergia, estás a falar Sim. disso, uma sinergia antes da própria dança começar. Eu acho que eu percebo isso enquanto situações assim um bocado gerais, mas acho que é tão misto, é tão diferente caso cada um. Sim, mas a ideia é que a gente estar a partilhar experiências. Se não houvesse uma fórmula, não Não, vai... eu não disse com fórmula, Sim, exatamente. sim, quer dizer, vais ver, depois também tem a ver... Não há uma forma, mas é giro a gente dar-se conta do que é que usa ou de quais é que são os recursos que tem. E às vezes do que é que quando está a dizer e ter o reverso, né, das outras pessoas dizerem como é que se sentem, para perceber o que é que pode estar ou não a funcionar e como é que podem melhorar essa experiência, porque como o João diz, é o início, é o encontro, é o princípio para o abraço. Quanto mais for construído pelas duas pessoas, mais, em princípio, mais completo será. Eu vou contar só uma que vi outro dia que achei o máximo, que é com o Castelo, que é uma figuraça. Não, o Castelo vai ver isto. O Castelo é uma figuraça, estava com uma miúda, mas isto não foi o Castelo que fez nada de mal. O Castelo estava com uma miúda a conversar e eles até estavam assim bastante próximos, e chega um e que espeta uma mão à frente da rapariga, e ele continua a conversar e assim, pá! Mas só que o outro não percebeu a dica e ainda continuou lá com a mão, e a rapariga diz assim... Bem, olha, malta, desculpem. Isto foi assim uma primeira, também para experimentar aí a câmara e o som e não sei o quê.
A gente vai. Não ficou? Então, o que é giro é que a gente tem montes de coisas para partilhar. Vamos lançar mais coisas destas com um bocadinho mais de Podemos tempo. repetir este tema. Podemos, claro, repetir, não podemos continuar. Não, repetir, mas em condições. Sim. Sem passar em frente à câmara. Não, e sem passar em frente à câmara. Essa marcou-te para sempre. Eu até comecei a olhar para o lado. Olha, Renato, eu fico ofendida porque eu já te convido a dançar N vezes, portanto. E só falas dessa. Só falas dessa. É porque essa o Fernando não conhecia. Mas é que eu digo, eu aceito sempre.